pequeno atraso, são coisas, ajustes finais aqui. Inicialmente, recados para vocês aqui, principalmente os novos. À tarde, né, vocês serão divididos em grupos relativamente até grandes, e na saída dessa aula vocês já terão uma lista aí fora e de que grupo pertencem, em que sala vão funcionar. Os ouvintes vão se integrar naturalmente a esses grupos, tá? E haverá um horário de resolução de exercícios. A quantidade de exercícios é até muito maior do que vocês vão conseguir fazer nesse tempo, justamente para que cada grupo escolha um ou dois ou três, né, que possam, isso aí, que possam realizar. E na última sessão, que é talvez a parte mais importante do dia, é quando então cada grupo ocupará este lugar aqui, né, e mostrará o que conseguiu fazer integralmente ou parcialmente, sendo submetido à apreciação de todos, né, que vão interferir, vão concordar, discordar, né, discutir, propor soluções alternativas. Isso é muito enriquecedor, porque dificilmente cada um de nós, no nosso trabalho, até certo ponto solitário na escola, nós não temos diariamente essa possibilidade, né, de discutir soluções, aprender com um monte de gente. Tá? Então, a parte muito enriquecedora do nosso curso é essa última sessão. Então, todos estamos em família, sem inibição, vai ser realmente bem interessante. Nós vamos então falar aqui de um outro tema absolutamente fundamental na 8ª série, que é o Teorema de Pitágoras. Claro. E é lógico, todo professor deve, quando começa o Teorema de Pitágoras, dizer alguma coisinha a respeito desse enorme personagem, né? Localizá-lo no tempo, na história, e sua importância, talvez não de uma vez só, mas para que o aluno, então, possa entender a enorme importância dessa misteriosíssima pessoa. Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, que fica pertinho da Turquia. Em geral, quando a gente vai no Atlas, né, vai procurar perto da Grécia, mas não, já está assim, grudadinho na Turquia. E Pitágoras, ele logo não gostou lá do senhor da ilha de Samos e partiu para percorrer o mundo. E ele viajou muito e tinha basicamente dois grandes interesses. Um era religião e filosofia, e outro era a matemática. Percorreu o Egito, né? Chegou até na Índia, Babilônia, e aprendeu um monte de coisas. E aprendeu, sobretudo, que a matemática daquela época era formada de receitas que davam certo ou mais ou menos certo. Na aula seguinte, nós vamos ter na quarta-feira, eu vou mostrar, por exemplo, como é que se calculava área no Egito, por exemplo, e as fórmulas eram coisas incríveis, porque às vezes davam certo, às vezes também não davam. Né? E Pitágoras, assim como um outro personagem ligeiramente anterior, chamado Tales, esse de Mileto, eles começaram a sentir a necessidade da demonstração. Quer dizer, você, no Egito, por exemplo, se sabia que o triângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 era um triângulo retângulo, mas então surgiu aquela pergunta, né? Como é que eu descubro todos os triângulos retângulos? E a demonstração, então, de um fato matemático
passou a se impor. Pitágoras fundou uma escola, a escola pitagórica, que era também ultra secreta. Aí isso já foi em Crotona, que fica no sul da Itália. E nessa sociedade, nessa escola, tudo era compartilhado. O conhecimento era de todos. O que um descobria, compartilhava com todos, e quando esse conhecimento saía da escola, era sempre o mestre quem tinha a autoria. Então, esse teorema de Pitágoras, a gente não tem a menor ideia se foi ele realmente que descobriu. Provavelmente não foi. Provavelmente foi alguém da sua escola, né? E ele, como era costume na época, então levava todas as glórias. Também é preciso dizer que o teorema de Pitágoras, ele já era conhecido muito antes, né? Na China, há mais de 1000 anos antes de Pitágoras, isso já era conhecido, na Babilônia, mas foi a partir dele que realmente as coisas começaram de forma sistemática. Pois é, então, quando a gente pergunta para um aluno, meu filho, diz aí o teorema de Pitágoras. Aí o aluno mostra que sabe e diz assim, A2 igual a B mais C2. Pois é. Aí, esse é um costume inevitável, mas que nós temos que combater. É preciso que os fatos matemáticos sejam ditos em palavras, né? Em bom português. Quer dizer, o enunciado do teorema de Pitágoras quer dizer que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Não, o teorema de Pitágoras é basicamente uma relação de área. Claro que a gente pode dizer isso de forma um pouco mais resumida, falando simplesmente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Uma igualdade algébrica. Mas é preciso que o garoto também fale as coisas usando palavras, sempre. Né? Bom, uma vez tendo enunciado corretamente o teorema, né? Como é que a gente deve demonstrar? Pois é, no início do século passado, surgiu um livrinho com 80 demonstrações do teorema de Pitágoras. Em torno de 1950, apareceu um outro com 150 demonstrações do teorema de Pitágoras. Há uns 15 anos atrás surgiu um livro com 270 demonstrações do teorema de Pitágoras. E já está saindo um com 320. Pois é, um exagero, evidente. Ainda mais que se formos olhar, tem muitas demonstrações que são essencialmente a mesma, né? São um pouco parecidas demais. E como nós temos tantas opções, né, precisamos escolher algumas para ensinar para os alunos. Uma demonstração, eu acho uma das mais elegantes, é considerar desenhar um quadrado. Então aqui a gente está examinando o teorema do ponto de vista de área e marcar dividir da mesma maneira cada lado, um pedacinho menor e um maior, sim. Então digamos que esse pedacinho é B, C, sim, ó. B, C, e aí dá a volta. Ligando esses pontos,
você fabricou aqui dentro um outro quadrado, né, cujo lado chamamos A. Aliás, é preciso me convencer por que essa figurinha aí de dentro é um quadrado. Por que ela é um quadrado? Bem, eu tenho 4 triângulos retângulos congruentes aqui, certo? Muito bem, então, B, C. Então, essa figurinha aqui tem um quadrilátero com 4 lados iguais. E o quadrilátero que tem 4 lados iguais se chama, gostei de ver, losango. Então, por enquanto, usando o argumento que os 4 triângulos são congruentes, aquela figurinha de dentro é um losango. Para ser quadrado, precisa que eu encontre um ângulo. Não precisa encontrar 4 não, né? Basta um ângulo reto que a coisa está feita, certo? Isso não é difícil, porque se esses triângulos são congruentes, então este ângulo é o mesmo que esse. E aqui você tem um complemento, né? Como a soma desses 2 ângulos dá 90 graus, são os mesmos, então esse ângulo é reto, o mesmo ocorre em toda a volta, então é realmente um quadrado. Bom, então, agora eu faço um quadrado igual. Isso que a gente está desenhando também é muito bom fazer com cartolina, né? E nós vamos rearrumar essas peças da seguinte maneira. B é o pequeno, né? C, B, C, B, C e C. Bom. O que eu vejo na segunda figura? Os mesmos 4 triângulos retângulos. Não? E agora, o que sobra são 2 quadrados, um de lado C e outro de lado B. Então, visualmente, né, a soma da área deste quadrado com a área do outro é igual à área do quadrado verde. Então isso é uma demonstração visual, mas é muito interessante, né, porque mostra o teorema de Pitágoras, né, visto do ponto de vista da área, e palavras não são mais necessárias, basta você olhar a figura. Uma alternativa é também fazer a conta. Escrever que, dá para ver nesse canto aqui, John? Dá, né? Escrever que a área do quadrado, se o menino já sabe como calcula a área de um quadrado, né, de um triângulo, então que a área de um quadrado de lado B mais C é igual à área de um quadrado de lado A mais 4 triângulos de catetos B e C, portanto BC sobre 2. Né? Então você já conhece as fórmulas que calculam as áreas das figuras simples, a área do quadrado, a área do triângulo, né? Então você, no lugar de fazer essa figura, você faz a conta, né? A área do quadrado grande de lado B mais C é a área do quadrado de lado A mais 4 triângulos retângulos menores, o que dá B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado igual a 2 mais 2BC. Cancelando, ele aparece. Verdade? Então, como assim, introdução ao teorema de Pitágoras para o aluno da 8ª série, ou da 7ª, não é?
Isso é muito interessante. Entretanto, é preciso também mostrar a demonstração clássica, aquela que usa semelhança. É realmente necessário, porque também nós vamos obter as outras relações importantes do triângulo retângulo. Fazer também a demonstração que usa semelhança. Nesse ponto, né? Falar para os alunos que B e C se chamam catetos, A se chama hipotenusa, H se chama altura relativa à hipotenusa. Esse N aqui, como é que a gente chama? Projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Projeção, deve ser uma ideia intuitiva de sombra, né? Imagina o sol a pino lá, então a sombra que faz aqui embaixo a projeção. E a partir do momento em que você, como aqui, né, mostra que esses dois ângulos são iguais, assim como esses aqui. Bom, isso é extremamente conhecido de todos, né? Não vamos ficar aqui repetindo, mas escrevendo a proporção, a regra de 3, entre, né, o triângulo pequeno e o triângulo grande, você obtém relações do tipo a semelhança entre o triângulo da direita e o triângulo grande te dá C ao quadrado igual a vezes N, que mais uma vez é preciso estimular a falar em português, né? O quadrado de um cateto é o produto da hipotenusa pela projeção. Senão o menino fica decorando B ao quadrado igual a vezes N, aí não sabe o que é B, o que é A, o que é N, e se enrola, né? E a soma, membro a membro, te dá instantaneamente, rapidamente, o Teorema de Pitágoras. Como subproduto, né, dessas semelhanças, é importante também encontrar as outras duas. H ao quadrado igual a M vezes N, como é que vocês leem essa fórmula aqui em português? A altura ao quadrado igual a M vezes N? Não, vamos usar a altura média, acertou, Felipe, é média geométrica entre as projeções. Isso. Vamos usar o termo média geométrica entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E a outra que interessa também é que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura, que tem também um significado forte de área, não é? Porque o produto dos catetos é o dobro da área. E o produto da hipotenusa pela altura também é o dobro da área. Não é? Então, na oitava série, vocês que militam aí, eu também, quer dizer, é realmente preciso mostrar as semelhanças e algo mais, tá? Alguma outra demonstração, tem diversas aí para você ver no livro, alguma outra que use área. Pois bem, existem muitas demonstrações que usam a área. A mais conhecida, que não é a mais elegante, foi a que apareceu no livro de Euclides, Os Elementos, terceiro século antes de Cristo, portanto, uns 200 e tantos anos depois de Pitágoras.
E de lá para cá, outras demonstrações foram surgindo, também usando as áreas. E o curioso é que a mais bonita delas só surgiu no século XIX, certo? No meio de 1850, mais ou menos, quando um inglês, que tinha uma livraria, ele gostava de folhear os livros, né, que ele vendia e recebia, chamado Perigal, ele descobriu também uma forma mais elegante de demonstrar o teorema de Pitágoras, que eu vou mostrar aqui para você. Bom, vai começar aquela operação. Vamos diminuir a luz e projetar isso que está aí. Ok, figura da esquerda. A figura da esquerda mostra um triângulo retângulo com os quadrados. O que foi feito aqui foi, a partir do centro do quadrado construído sobre um dos catetos, nós traçamos uma reta vertical e outra horizontal. Quer dizer, estou imaginando a hipotenusa horizontal, tá certo? E dividimos, então, esse quadrado em 4 figuras iguais, 4 quadriláteros congruentes, né, como é costume falar. E aí sobrou ainda um quadradinho menor sobre o outro cateto, e Perigal então mostrou que essas figuras todas preenchem o quadrado grande. Querem ver, ó? Essa figurinha encaixa nesse cantinho aqui. Essa figurinha aqui vem para esse cantinho aqui. Essa rosa entrou aqui. Opa! E a azulzinha veio para cá. Aí sobrou um buraco aqui no meio que, curiosamente, é igual a esse, ó. É claro que isso aqui é um exercício muito interessante que tem que ser demonstrado. Por que esse espaço que sobra aqui no meio é realmente igual àquele quadrado? Eu acho que é o primeiro exercício do livro que pede para fazer isso. A figura de Perigal é a que está na capa, então, do nosso livro, né? E é muito bacana, né, essa descoberta que você pode preencher o quadrado grande fisicamente usando essas figuras. É a menor maneira de você picotar os quadrados para fazer com que as partes preencham um quadrado grande. Tá? Até hoje não se descobriu uma maneira mais econômica de mostrar fisicamente o teorema de Pitágoras. É curioso também que esse ponto que está no centro do quadrado, ele não precisa ser exatamente o centro do quadrado, tá vendo? Eu posso botar ele num outro lugar que a coisa funciona. Então, se o seu colégio já tem um laboratório de informática, né? Alguns já têm. Muitos têm. É interessante o próprio aluno fazer esse tipo de brincadeira, porque ao mesmo tempo que ele está brincando, né, ele está aprendendo. Está vendo agora? Os 4 pedaços não eram iguais, mas o negócio dá certinho, ó. Então se chama essa demonstração de Perigal. Henry Perigal. Aí está. Na verdade, existem diversas demonstrações visuais que podem, inclusive, ser feitas com cartolina, né? Também é muito bom fazer isso com cartolina. E aqui ao lado já aparece uma demonstração que é muito semelhante
a que está nos elementos de Euclides, que eu vou mostrar para vocês. Não é igual, mas é muito parecido. Deixa eu me lembrar como é que faz isso aqui. Assim, ali está um quadrado verde que eu posso, então, transformá-lo aqui num retângulo equivalente, tá vendo? Não, paralelogramo, tá vendo o paralelogramo? Ele tem a mesma área do quadradinho menor, certo? Porque tem a mesma base e a mesma altura. Pois é. Então, agora a gente faz o seguinte. Agora a gente pega esse paralelogramo e, ó, transforma o bicho num retângulo, também com a mesma base e a mesma altura do anterior. Aí a gente bota aqui um move e eu preencho essa parte aqui, ó. Entrou danado. Pronto. Viu que bacaninha? Quer dizer, você preencheu com um quadrado menor justamente aquele espaço. E é claro, aí agora a gente faz com um outro. Vamos lá pro faz igual. Então essas atividades, hoje em dia, né, que a informática está entrando realmente na escola, existe muito lixo, né, existe muita coisa horrível, mas também existe muita coisa boa, que o aluno pode manipular e ele vai aprendendo. O paralelogramo rosa agora eu vou puxar aqui, ele vira um retângulo rosa e eu mexo nele e coloco ele aqui. Bom, está mal feito porque enfim, mas deu para perceber, né? Esse mesmo programinha, ele permite uma operação de rotação. Quer dizer, eventualmente você pode criar a sua maneira. Por exemplo, eu quero rodar esse bicho aqui. Não sei bem para quê, mas eu posso querer tentar. Depois eu vou fazer uma modificação nele. Me dei mal. Ou aqui. Não, acabei. Não, me dei bem. Essa não deu. Enfim, você já viu que essa não deu, então a gente vai brincar de outra maneira. Bom, ok. Vocês estão vendo ali em cima o site? Não sei se dá para ver, senão eu escrevo. Dá uma notada nesse site, que ele é muito legal, muito amigo. Vamos lá, é aqui, ó. .net. Tem que ter. .net. Net barra imaging to barra Pythagorean. Com isso aí você já sim, só está aqui o feito agora. Pois é. Então dá boas brincadeiras aí, tá? Agora vocês vão ver o seguinte, ó. Tá vendo? Essa aí é uma... Vocês estão na ilha... Isso aí foi uma fotografia que Paulo César tirou lá na ilha de Samos, onde Pitágoras nasceu. Então você está vendo a estátua dele, né? Um obelisco em cima muito bacana. Isso aí também você acha em algum site. Esse é um site bastante também educativo, que ele
mas está mostrando que fala um bando de coisas. Essa é exatamente a figura que nós conhecemos e que está aí no início do nosso capítulo. Aí embaixo o fato que os egípcios já sabiam, né, que o triângulo de lados 3, 4, 5 é retângulo, etc. Então, pronto. Vamos voltar então para a nossa aula. Ok. Fundamental, não posso me esquecer disso, que é uma coisa frequentemente esquecida, que é a recíproca. Fundamental isso, pelo menos citar. No livro, nós demonstramos que num triângulo ABC, né, de lados A, B e C, no livro aparece. E se o ângulo A for de 90 graus, isso implica em que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas absolutamente não fica claro o contrário, a recíproca. Será que se 3 medidas, né, são lados de um triângulo, e se o quadrado de uma é a soma dos quadrados das outras, será que o triângulo é retângulo? A resposta é. Mas isso é preciso que seja dito explicitamente. No livro, nós mostramos que se o ângulo A for menor que 90 graus, então ocorre que o quadrado do lado oposto é menor do que a soma dos quadrados dos outros. E também, no último caso, isso esgota o assunto. Né? Então, um triângulo é retângulo se somente se o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros. Então, frequentemente, a recíproca é omitida. Não por esquecimento, mas ela é extremamente importante e tem que ser dita. Bem, há muita coisa que falar, mas vamos falar numa generalização. Generalizar o teorema de Pitágoras, claro. O enunciado original dizia que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Na verdade, ocorre um fato mais interessante ainda, que é o seguinte. Imagine que você tem um triângulo retângulo e que você construa figuras semelhantes sobre a hipotenusa e sobre os catetos. Figuras semelhantes quaisquer. Então, se figuras semelhantes são construídas sobre os lados do triângulo retângulo,
é verdadeiro que a área da figura construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos. A demonstração, então, desse fato, um Pitágoras mais geral, que não fala só que a figura tem que ser um quadrado, né? Pode ser qualquer figura. A demonstração disso necessita de um conceito que nós vamos explicitar na quarta-feira, que é justamente o que ocorre com áreas de figuras semelhantes. Mas como a gente está aqui na mesma semana, podemos antecipar um pouquinho, né? Então, imagine hipotenusa A, catetos B e C. Então, esse fato que eu vou demonstrar na quarta-feira diz que a razão entre áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, se eu tenho duas figuras, uma sobre a hipotenusa A, outra sobre o cateto B, a razão de semelhança é A sobre B ao quadrado. Isso é a mesma coisa que escrever que A sobre Azinho ao quadrado é B sobre. E podemos dizer que as áreas de figuras semelhantes são proporcionais, né, aos quadrados de segmentos homólogos. Homólogo quer dizer assim, tem ideia de correspondentes. Repetindo o mesmo argumento para outra figura, a razão entre áreas de figuras semelhantes é a razão entre, é o quadrado da razão de semelhança, pronto, né? Posso igualar essas três frações? Mais uma vez, isso quer dizer, né? Eu tenho três figuras semelhantes, né? As áreas de figuras semelhantes são proporcionais aos quadrados de segmentos correspondentes. Ora, agora a propriedade das proporções, né? Eu já sei que esse denominador é a soma desses. Eu já sei que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Portanto, a área A é a soma da área B com a área C. Se A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então é interessante? Muito. Há um problema muito famoso devido a um personagem chamado Hipócrates, que ele descobriu uma figurinha com uma relação diária inesperada. É o seguinte, ó. Você pega um triângulo retângulo, fato conhecido, né? Todo triângulo retângulo pode ser inscrito numa semicircunferência. Então, a semicircunferência cujo diâmetro é a hipotenusa passa pelo vértice do ângulo reto. Agora, construa semicircunferências sobre os
catetos. Construa a semicircunferência sobre os catetos. Hipócrates, ele afirmou que a soma das áreas dessas duas luas, se chama mesmo, é o problema das luas de Hipócrates. A soma das áreas dessas duas luas dá exatamente a área do triângulo. Uma coisa inesperada. Primeiro porque áreas de coisas circulares costuma ter π, né? E a área do triângulo não tem π. Então, se eu chamar a área do triângulo T, essa área aqui, X, Y. Por que será que T é igual a X mais Y? Por que será que T é igual a X mais Y? E é mesmo. E a resposta está do seu lado. Vamos lembrar o que eu falei? Se figuras semelhantes são construídas sobre a hipotenusa e sobre os catetos, a área da figura construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos. Essas coisas, gente, é preciso, tudo, enunciado do teorema, repetir em português 1000 vezes. A área da figura construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos. Isso entra no sangue e você nunca mais esquece. Semelhante, claro, estamos falando nisso. Não é? Sem circunferências, semicírculos são figuras semelhantes. Não é verdade? Então, se essa área aqui, botar um puzinho e essa área aqui, V. Então, a área da figura construída sobre a hipotenusa. Não precisa ser para baixo, não. Podia ser, tanto faz. Eu botei para cima, né? A área da figura construída sobre a hipotenusa é P mais 1 mais V. É igual à soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos. Olha aí. Não é claríssimo? Não precisa botar pi, não precisa saber fórmula nenhuma. Não precisa saber fórmula nenhuma para resolver um problema de aparência difícil. O que precisa saber? É que se figuras semelhantes são construídas sobre a hipotenusa e sobre os catetos, a área da figura construída sobre a hipotenusa é a soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos. Muito bem. Agora, como é claro, não dá tempo para a gente falar tudo que a gente quer, então eu vou falar num problema que é real e fantástico ao mesmo tempo. Que é o seguinte: duas pessoas muito conhecidas e famintas entraram numa pizzaria e uma delas resolveu pedir uma pizza grande e a outra achou que era mais negócio pedir uma média mais uma pequena.
Esses eram os tamanhos que, aliás, nós vamos vê-los aqui. Então, um pediu essa grandona. E o outro achou mais negócio. Pedir esta. Mais esta. Por que houve discordância? É o seguinte. Porque essa pizza aqui custava 10. Essa 17. E essa 27. Eu sei, é caro mesmo. Mas você sabe que... Bom, os preços são loucos, né? Aqui no Rio de Janeiro, existe uma pizzaria que é a campeã, na opinião aí. Isso aí, isso é baratíssimo. 27 não tem pizza por 27. Uma pequenininha custa 38. Por pessoa. Não posso dizer o nome. Não. Claro que não. Mas existe. A pessoa, ela foi lá pulverizar. Sério mesmo. Agora me diga, gente, já que existe essa opção aqui, visualmente, quem come mais? Vamos primeiro na intuição. Quem come mais? Eles vão pagar o mesmo preço, ok? Teoricamente, eu até podia mudar esses preços e botar mais baratinho. Mas eles vão pagar a mesma coisa. Quem come mais? Vamos ver se a intuição de vocês funciona. E aí, chegaram uma... Cada um já tem uma opinião? O que você escolheria? Claro! Não tem, ninguém vai medir nada aqui. Não tem régua. Não tem régua, não tem fórmula. Não falei fórmula nenhuma, tá? Nem o pi não existe ainda. Não foi inventado o pi. Pois é, o professor Elon garante que Hipócrates não conhecia pi. Pois é. Pois é, então você já deram um chute, né? Eu vou dizer então como é que os nossos personagens resolveram o problema sem medir, sem regra nenhuma. Bom, eles fizeram o seguinte. Como o tanto da mesa era de vidro bem limpinho, né? Eles cortaram cada pizza ao meio. Aqui eu estou usando uma tesoura, mas lá era com faca, tá? Pizza com tesoura, gente? Pois é, pelo adiantado da hora, é uma crueldade, né? Bom, como você pode ver, é uma pizza simples, só mussarela, tá? Não tem calabresa. Então as 3 pizzas foram cortadas.
um dos personagens posicionou a maior e agora, PC, vou precisar de uma ajuda aqui. Pra gente... Não fazer na borda da mesa. Não, mas aí dá para lá que estão. Isso, deixa eu pregar aqui. Já está, né? Tá bom. Um pouquinho. Eu não sei se vocês já estão distanciando o que está acontecendo aí, né? Você vê que eu andei apagando o quadro, mas não apaguei isso aqui, tá? Então, tudo depende desse ângulo aqui, tá? Se esse ângulo for reto, o que acontece? Eles comem iguais. Entretanto, se esse ângulo for maior que 90 graus, quem come a grande come mais do que quem come as menores. E ao contrário, se for menor. Aí, um dos personagens, né, ele pega o cardápio, né, que tinha uma aparência bastante retangular, né, e limpa, sobretudo, limpa. E tem um ângulo reto bastante bom, né, e ele coloca aqui, ó. Olha o que aconteceu. Está vendo um pedacinho de verde ali, né? Então está demonstrado que quem come a grande come mais do que quem come a média junto com a pequena. Aliás, para completar a história, eu quero dizer o seguinte: o cardápio já estava sujo de pizza. Sabe por quê? Porque eles tinham que dividir cada pizza exatamente segundo o diâmetro. E para saber qual era o diâmetro exato, eles usaram o cardápio e usaram o teorema de que o ângulo inscrito na semicircunferência é reto. O cardápio em cima da pizza, tá? E prolongaram os lados para saber os extremos do diâmetro. Por isso que o cardápio não estava sujo de pizza. Aqui. Se o cardápio fosse maior, não teria nenhuma importância, você podia prolongar. Mas, conclusão, o cardápio estava sujo. Pois bem. Então, gente, há muitas coisas extremamente interessantes sobre o teorema de Pitágoras que vocês vão ver nos exercícios. Há uma parte que eu não falei sobre a expressão espacial, onde você tem o bloco retangular. A diagonal do bloco retangular é também uma generalização do teorema de Pitágoras, agora com 3 dimensões. E depois à tarde temos os exercícios. Vocês já receberam os exercícios? Ok, vamos trabalhar, vamos se divertir. E nós voltamos aqui às 3h15, ok? Obrigado.